Antes mesmo de você abrir os olhos hoje, Deus já estava atento ao seu coração. O dia não começou agora, ele foi preparado no silêncio da madrugada, quando o Senhor vigiava seu descanso, sua respiração e cada detalhe da sua vida. O simples fato de você ter despertado é um sinal claro de que ainda existe propósito, direção e graça reservados para você neste dia. A palavra nos lembra: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. 1 Pedro 5:7. Isso não é apenas um versículo bonito, é um convite vivo, um chamado para você não carregar sozinho os pesos que vêm apertando sua mente e oprimindo seu coração. Deus não te chamou para sobreviver em modo de exaustão, mas para caminhar debaixo do cuidado dele. Talvez ontem tenha sido um dia pesado. Talvez você tenha ido dormir com preocupações, perguntas sem resposta, dores silenciosas que ninguém vê. Mas esta manhã nasce como um lembrete do céu. Você não foi esquecido. O Senhor não se afastou de você. Ele continua presente mesmo quando você sente que está lutando em silêncio. Enquanto você dormia, Deus cuidava de você. Enquanto seus pensamentos se agitavam, ele já estava preparando paz para o seu amanhã. E agora, com a luz entrando no seu dia, a misericórdia de Deus também se renova sobre a sua vida. Respire fundo. Receba essa graça fresca. Entregue a Ele aquilo que você vem tentando resolver sozinho. Hoje, você não anda desamparado. Você está debaixo do cuidado divino. Seus medos não anulam a presença de Deus. Suas fraquezas não afastam o amor dele. Pelo contrário, é exatamente aí que o poder do Senhor se manifesta com mais força. Este dia pode até ter desafios, mas você não o atravessa sozinho. O Deus que te acordou caminha com você em cada passo. Escreva nos comentários: Deus está cuidando de mim. Declare isso com fé e permita que essa verdade alcance outras pessoas também. Antes que as notificações comecem a soar, antes que as cobranças do dia tentem ditar o ritmo do seu coração, faça uma pausa interior. Volte sua atenção para aquele que é a sua fonte. Deus não apenas te acompanha neste dia, Ele vai à sua frente. Ele entra antes de você em cada reunião, em cada conversa, em cada decisão que parecer pesada demais para carregar. Você pode até sentir a pressão do dia tentando se instalar, mas não precisa carregar esse peso sozinho. O Senhor conhece cada pensamento ansioso antes mesmo que ele se transforme em palavras. Ele entende os suspiros que você solta quando não sabe como orar. E mesmo assim, Ele te cobre, te guarda e te envolve com cuidado. O mesmo Deus que te sustentou no vale é o Deus que te encontrará no topo do monte. O mesmo Deus que abriu caminhos onde não havia estrada, ainda é especialista em criar saídas no meio do impossível. A voz que um dia acalmou o vento e o mar continua dizendo ao seu coração: fique em paz, eu estou no controle. Por isso, antes de se apressar, entregue este dia nas mãos do Senhor. Diga no seu íntimo: Deus, eu coloco diante de Ti meus medos, meus planos, minhas expectativas e também aquilo que eu não consigo controlar. Essa entrega não é sinal de fraqueza, é um ato de fé. É o momento em que você solta o peso e permite que o Deus que sustenta o universo sustente você também. Não comece este dia apenas no automático. Comece consciente de que existe um Deus que cuida de você em cada detalhe. Quando o coração acelerar, lembre-se, você não está correndo sozinho. Quando os pensamentos tentarem te sobrecarregar, declare em voz alta: até nisso Deus está comigo. Repita quantas vezes for necessário. A paz cresce quando a fé é exercitada. Não se trata de negar os problemas, mas de decidir em quem você confia enquanto enfrenta cada um deles. Hoje, escolha caminhar com a certeza de que o cuidado de Deus te envolve, te protege e te conduz.
Se isso falou com você, escreva nos comentários: eu confio em Deus hoje. Sua declaração pode fortalecer a fé de alguém que está lendo agora. Hoje, entregue também o seu corpo e a sua energia nas mãos do Senhor. Deus conhece os limites que você carrega, as dores que você disfarça, o cansaço que você aprende a esconder para continuar funcionando. Nada disso passa despercebido aos olhos dele. O mesmo Deus que formou você com cuidado entende cada necessidade do seu corpo e cada sinal de esgotamento da sua alma. Você não foi criado para viver constantemente no limite. Existe uma graça que renova, uma força que vem do alto, um descanso que não depende apenas de horas de sono, mas da presença de Deus sobre você. Onde você se sente fraco, Ele se torna a sua sustentação. Onde você se sente esgotado, Ele sopra novo fôlego. Onde você se sente sobrecarregado, Ele te firma para não cair. Hoje escolha honrar os limites que Deus te deu. Não se cobre além do que é saudável. Aprenda a ouvir o ritmo do Espírito e não apenas a pressão do mundo. Se for preciso desacelerar, desacelere sem culpa. Se for preciso perseverar, persevere confiando que o Senhor suprirá cada porção de força necessária. Peça a Deus sabedoria para cuidar do seu corpo e da sua mente. Que sua energia não seja consumida pela ansiedade, mas conduzida pela paz. Que o estresse não roube sua força e que a pressa não te afaste da presença do Senhor. Deus se importa com o seu bem-estar de uma forma profunda e pessoal. Você não caminha sustentado apenas pelo que você consegue produzir, mas pela graça que Deus libera sobre você a cada passo. Hoje, receba essa renovação. Receba força para continuar, equilíbrio para decidir e descanso para confiar. O cuidado de Deus alcança até os detalhes que você pensa que são pequenos demais para Ele notar, mas não são. Escreva nos comentários: Deus renova minhas forças hoje. Declare isso e permita que essa palavra alcance outras vidas também. Hoje, coloque diante de Deus também as suas necessidades. Aquelas que você fala com facilidade e aquelas que você guarda em silêncio. O Senhor conhece cada uma delas. Ele vê o que você precisa antes mesmo que você consiga colocar em palavras. Nada é pequeno demais para o cuidado de Deus e nada é grande demais para o poder dele. Talvez você esteja preocupado com provisão, com responsabilidades, com contas, com decisões que parecem maiores do que sua capacidade. Mas Deus não está limitado pela sua visão do problema. Ele enxerga o que você ainda não consegue ver. Ele trabalha em caminhos invisíveis, movimenta pessoas, ajusta tempos e cria soluções que você nem imagina. Hoje, escolha confiar no Senhor como seu provedor. Onde parece faltar, Ele pode multiplicar. Onde parece atrasar, Ele está organizando o tempo certo. Onde parece travar, Ele já está preparando a abertura. Solte o medo de não ser suficiente. Entregue a ansiedade de não saber como tudo vai se resolver. Deus cuida de você de maneira prática, real e constante. Aprenda a reconhecer o cuidado de Deus também nas formas simples, em uma porta que se abre, em uma conversa inesperada, em um alívio que chega no momento exato. O Senhor se revela no detalhe. Ele age no invisível para manifestar o visível no tempo certo. Mesmo antes de ver a resposta, escolha agradecer. A gratidão prepara o coração para reconhecer a provisão quando ela chega. Hoje, caminhe com mãos abertas e coração confiante, sabendo que o Deus que te chamou para viver este dia também é fiel para sustentar cada necessidade que surgir nele. Comente aqui: o Senhor é o meu provedor. Declare essa verdade e abençoe outras pessoas com sua fé. Hoje, entregue ao Senhor também os seus medos. Alguns são barulhentos e aparecem logo cedo. Outros são silenciosos e vão se acumulando ao longo do dia. Medo do futuro, medo de errar, medo de não dar conta, medo do que você não consegue controlar.
Deus vê cada um deles e não se afasta por causa disso. Ele se aproxima para te ensinar a confiar. O medo tenta ocupar o espaço que pertence à fé. Ele cria cenários que ainda não existem e rouba a paz do momento presente. Mas a presença de Deus te chama de volta para a verdade. Você não está sozinho, você não está desamparado, você não caminha sem direção. O Senhor está com você agora, neste exato momento. Quando sua mente começar a correr para o pior cenário, traga seus pensamentos de volta para a promessa. Quando a incerteza tentar se instalar, declare em seu coração que Deus continua no controle. A paz que vem do Senhor não depende de circunstâncias perfeitas. Ela nasce da certeza de que você está nas mãos de um Deus perfeito. Hoje, escolha não permitir que o medo dite suas reações. Caminhe com coragem tranquila, sabendo que cada passo seu é visto por Deus. Ele não apenas observa, Ele guia. Mesmo quando você não enxerga o próximo passo com clareza, o Senhor já conhece o caminho inteiro. Receba a paz que excede o entendimento. Uma paz que guarda sua mente, acalma seu coração e te sustenta quando as respostas ainda não chegaram. O medo não define o tom deste dia. A confiança em Deus é quem conduz seus passos. Escreva nos comentários: eu recebo a paz de Deus hoje. Sua declaração pode ser exatamente o que alguém precisa ler agora. Hoje, lembre-se de uma verdade profunda. Deus é suficiente para você. Mesmo quando parece faltar clareza, forças, respostas ou direção, a presença dele preenche o que o mundo não consegue suprir. Você não precisa correr atrás de tudo o que dizem que você precisa para se sentir completo. Quando Deus ocupa o centro do seu coração, nada essencial te falta. Talvez você acorde comparando sua vida com a de outras pessoas. Talvez o peso de não se sentir à frente o suficiente tente te desanimar. Mas o seu valor não está no ritmo dos outros. O seu caminho é único e Deus está cuidando da sua história com atenção pessoal. Ele não se esqueceu de você. Ele não atrasou. Ele está no tempo certo para aquilo que está construindo em você. Hoje, silencie as vozes que te dizem que você é insuficiente. Troque essa narrativa pela verdade de Deus. A graça dele te sustenta, o cuidado dele te envolve e a presença dele te basta. Você não precisa provar nada para merecer o amor do Senhor. Você já é amado. Escolha descansar na suficiência de Deus. Não viva na pressão de ser tudo para todos. Viva na liberdade de ser guiado por aquele que é tudo para você. Quando você reconhece que Deus é o seu sustento, o coração encontra descanso. E onde há descanso, há paz para continuar caminhando. Hoje, ande com essa certeza. Você não caminha de mãos vazias. Você caminha acompanhado pelo Deus vivo. E isso é mais do que suficiente para enfrentar qualquer desafio que surgir neste dia. Comente: Deus é suficiente para mim. Declare essa verdade e fortaleça a fé de quem está lendo. Hoje, receba a misericórdia de Deus como um presente novo. O que ficou para trás não precisa definir como você vai caminhar daqui para frente. Os erros de ontem, as palavras que você gostaria de não ter dito, as atitudes que você queria poder refazer, tudo isso pode ser colocado aos pés da cruz. Deus não te recebe com condenação, mas com graça. A misericórdia do Senhor não se esgota. Ela se renova a cada manhã, trazendo a oportunidade de recomeçar com o coração mais leve. Você não precisa carregar culpa para provar arrependimento. O arrependimento verdadeiro te leva para mais perto de Deus, não para mais longe. Ele não te chama para viver preso ao passado, mas livre para viver o presente com esperança. Hoje, escolha se perdoar como Deus já te perdoou. Não permita que a vergonha dite sua identidade. Você não é a soma dos seus erros. Você é alguém alcançado pela graça.
Quando Deus limpa o coração, Ele também restaura a visão. Ele te permite enxergar este dia sem o peso da condenação. Caminhe hoje com passos mais leves. Deixe que a misericórdia transforme a maneira como você fala, como você reage, como você se enxerga. Onde havia dureza, que nasça mansidão. Onde havia medo de errar de novo, que nasça confiança na graça que te sustenta. Você não está recomeçando sozinho. Deus caminha com você neste novo começo. Receba essa bondade que não depende do seu desempenho, mas do amor fiel do Senhor por você. Escreva aqui: eu recebo a misericórdia de Deus hoje. Sua declaração pode trazer esperança a muitos corações. Hoje, permita que Deus te carregue nos momentos em que você sente que não tem mais forças. Há dias em que a caminhada parece longa demais, em que o coração fica sensível demais e as mãos cansadas demais para continuar segurando tudo. Mas o Senhor não te chama para suportar tudo sozinho. Ele se aproxima para sustentar você quando suas forças falham. Você não precisa fingir que está forte quando não está. Deus não se impressiona com aparências. Ele se move com sinceridade. Quando você reconhece sua fragilidade, você abre espaço para o cuidado de Deus se manifestar com mais profundidade. É no lugar da fraqueza que a graça encontra espaço para agir. Hoje, se o peso parecer maior do que você consegue carregar, entregue. Se a caminhada parecer pesada, descanse em Deus. Se o coração estiver sensível, permita-se ser cuidado pelo Senhor. Ele não apenas te acompanha, Ele te sustenta. Ele não apenas observa, Ele te ampara. Confie que Deus te leva adiante, mesmo quando você sente que está andando devagar. Ele não se apressa com você. Ele conhece o seu ritmo, respeita seus limites e te conduz com amor. O Senhor é forte o suficiente para te segurar e gentil o suficiente para te acolher. Caminhe hoje com essa segurança. Você não está sendo exigido além do que pode suportar. Você está sendo cuidado além do que imagina. Deus não te solta no meio do caminho. Ele te carrega até que você possa caminhar novamente com firmeza. Comente: Deus me sustenta. Declare isso e permita que essa verdade fortaleça outras vidas. Hoje, escolha soltar o controle. Existe um cansaço que não vem do excesso de tarefas, mas da tentativa constante de segurar tudo com as próprias mãos. Planejar é importante, se esforçar é necessário, mas viver em estado permanente de controle rouba a paz que Deus quer te dar. O Senhor não te chamou para carregar o peso do mundo nos ombros. Ele te chamou para confiar. Quando você tenta prever todos os cenários, se preparar para cada possibilidade e evitar qualquer imprevisto, seu coração entra em modo de sobrevivência. Mas Deus te convida a um lugar mais alto, o lugar da confiança. Um lugar onde você entrega o que não pode controlar e recebe em troca a paz que guarda a mente e o coração. Hoje, entregue seus relacionamentos, sua agenda, seus planos e até aquilo que não saiu como você esperava. Deus é sábio demais para errar e bom demais para te conduzir por caminhos que não levam ao crescimento. Algumas portas se fecham por proteção. Alguns atrasos acontecem por cuidado. Nem tudo que não deu certo foi perda. Muitas vezes foi livramento. Respire fundo e permita que a paz de Deus governe suas reações. Quando algo sair do planejado, lembre-se, você não perdeu o controle porque você nunca esteve sozinho no comando. Deus continua soberano, mesmo quando você não entende o processo. Este dia não precisa ser perfeito para ser leve, ele só precisa ser entregue. Onde há entrega, há descanso. Onde há descanso, a alma encontra espaço para ouvir Deus com mais clareza. Escreva nos comentários: eu entrego o controle a Deus. Essa decisão pode ser o começo de um dia mais leve para você e para quem está lendo. Hoje, declare sobre a sua vida verdades que sustentam a alma.
você está seguro, você é amado e você é visto por Deus. Independentemente do que este dia trouxer, essas verdades não mudam. A sua segurança não vem da ausência de problemas, mas da presença constante do Senhor. O amor de Deus por você não oscila conforme o seu desempenho. Ele permanece firme, fiel e real. E mesmo quando você se sente invisível para o mundo, Deus vê cada detalhe do seu coração. Você não é esquecido nas suas lutas silenciosas. Deus percebe cada lágrima que você não mostrou a ninguém, cada batalha que você enfrentou em oração, cada passo que você deu mesmo com medo. Ele se importa com você de forma pessoal. Você não é apenas mais um na multidão. Você é filho, é filha, é cuidado, é amado. Antes de seguir com o seu dia, faça uma última entrega no seu coração. Pergunte a si mesmo: o que eu ainda estou segurando que Deus já me convidou a entregar? Talvez seja uma preocupação com o futuro, um peso emocional, uma ferida antiga, uma expectativa que tem te cansado. Não guarde isso sozinho. Entregar não é desistir, é confiar. A fé nem sempre é barulhenta. Às vezes ela é um sussurro interior dizendo: Deus está cuidando de mim, mesmo quando eu não vejo. E esse sussurro é poderoso. Ele muda a forma como você atravessa o dia. Ele transforma a ansiedade em descanso, medo em esperança, cansaço em confiança. Respire fundo. Receba a paz de Deus agora. Permita que essa verdade se assente no seu coração. Você não caminha só. O Senhor vai à sua frente, te guarda por trás e te sustenta por dentro. Este dia está debaixo do cuidado dele. E isso é mais do que suficiente para você caminhar com coragem. Escreva nos comentários: hoje eu confio totalmente em Deus. Se essa oração te abençoou, compartilhe com alguém que precisa começar o dia lembrando que não está sozinho. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus te trouxe até este momento para te lembrar que você não precisa enfrentar a vida sozinho. Existe um cuidado constante do céu sobre você, mesmo quando você não percebe. Antes de encerrar este vídeo, eu quero te fazer um convite. Não caminhe sozinho na sua fé. Aqui, neste canal, todos os dias nós oramos juntos, fortalecemos a fé e começamos as manhãs com a presença de Deus. Se essa oração falou com o seu coração, se inscreva agora no canal e faça parte dessa família de oração. Assim, você não perde nenhuma palavra que pode renovar sua força amanhã e nos próximos dias. Ative o sininho para receber as orações diárias e caminhar conosco nessa jornada de fé. E se você acredita que Deus está cuidando de você, escreva aqui nos comentários: Deus está cuidando de mim. Sua declaração de fé pode ser a resposta que alguém precisa ler hoje. Compartilhe este vídeo com alguém que está carregando ansiedade, medo ou cansaço no coração. Que a paz que você recebeu aqui alcance outras vidas. Que Deus te guarde, te fortaleça e te conduza em cada passo. Amanhã estaremos juntos novamente, buscando a presença do Senhor.